Então, quando eu estava ouvindo o Brandon, o Senhor conversou com ele que o meu povo, né, quando ele fala assim, meu povo, a anteninha tem. E ele falou da comunhão, né, e eu estou tentando lembrar exatamente as palavras do Senhor, eu não consigo lembrar, mas eu entendi o conteúdo, eu entendi o que ele quis dizer, que, por exemplo, aqui em casa, quando eu fazia o louvor, e eu olhava, e quando fazia um louvor, eu olhava para o teto, e em vez de eu pensar no Senhor, eu ficava olhando para o teto aqui de casa, olhando aqui os buracos do teto, enquanto eu orava para o Senhor, e uma vez eu recebi uma mensagem dele, falou para mim não olhar, quando eu fizer esses louvores, não olhar para o teto, mas imaginar ele, olhar para ele, está entendendo? Mais exemplos, eu recebi, conversei com uma irmã também, ela falou isso para mim, que ela fazia louvores para o Senhor, e o Senhor acabou de falar que ela estava no ritmo do louvor, no ritmo da música, mas não estava nele, pensando nele. E há mais exemplos sobre isso também, que a gente pode estar nesse estado de adoração com o Senhor, mas não necessariamente nele. Isso é claro, isso acontece. Há vários e vários exemplos, tá? Vários e vários exemplos, até mesmo as igrejas dele, que a gente sabe está acontecendo aqui agora. Você vai para a igreja no domingo, tem o estudo bíblico na quarta-feira, e olha só, estão dormindo. Então, o que aconteceu, né? Há muitos e muitos exemplos sobre isso, a gente vai ver um aqui, e eu vi a comunhão. Então, o que aconteceu na comunhão é que a gente entra em comunhão com o Senhor, e eu falo a gente porque ele levantou esse tópico, e muitas vezes nós fazemos a comunhão tal, mas será que nós estamos vendo realmente o que ele passou? As cicatrizes, os cortes, as dores. Será que foi só isso, ou é simplesmente vir aqui, ler algumas escrituras e pronto? Jesus morreu por nós. Então, ele levou isso, né? Ele trouxe exatamente aqui, né? Que nós temos que... eu quero fazer um vídeo ainda sobre as coisas que ele passou, e ele levou isso e é isso que eu quis trazer aqui, e eu trouxe aqui muito um grande exemplo aqui no 009 da nossa Marim. E tinha mais, é claro, por questão de tempo, não dá para fazer, eu estou olhando meu tempo aqui. E a minha intenção, a intenção de hoje fazer a comunhão, é claro, é mostrar isso aqui, e que ele mostra do que ele passou na luz. 009, então, a gente pode começar lá a ver a nossa irmã, de repente, no sonho dela, ela estava em Gólgota. Ela estava embaixo, no pé da cruz do Senhor. Ele estava na crucificação, eu estava na crucificação perto de Jesus, tanto quanto Maria. No entanto, era horrível estar tão perto, por comparação. Era ainda pior do que o filme Paixão de Cristo. Aliás, eu vi hoje o filme que vai ser feito por ele. Ele gastou $200 milhões, amados. Vai ser entre a caída dos caídos até a última morte do apóstolo. Ele estava fazendo esse vídeo, 200 milhões, vai ser bacana. O senhor falou que vai usar esse vídeo para converter as pessoas no futuro. E ela estava, então, nesse momento em que o corpo dele estava lá na cruz, e eu vou descrever isso aqui. Um anjo do Senhor veio até mim e me ofereceu a comunhão, pão e vinho. A Irene fala, eu estava surpresa, estava me sentindo doente por causa do que estava vendo o corpo de Jesus torturado, e para dizer no mínimo, eu não estava com vontade de comer e beber nada, mesmo na própria comunhão dos alimentos do Senhor. Um anjo vestido de capuz, como se estivesse de luto, ele empurrou os elementos para mim, ou levou sem falar nada. Eu sabia que era para eu tomá-los. Compartilhei o pão. Quando o fiz, vi a lança do soldado romano furar o lado de Jesus. Eu estava ao pé da cruz, e foi horrível essa imagem, o visual dele na cruz, depois que eu tivera essas grandes conversas com ele, me deixou tão irritado. Então, ela está aqui chorando aos pés do Senhor, e o anjo trouxe a comunhão para ela. Comunhão, mas também significa o casamento dele com os filhos dele. Em seguida, saíram do lateral de Jesus água e sangue, que foram derramados sobre mim enquanto o vento soprava.
eu estava literalmente participando do vinho. Eu provei o vinho em meus lábios, era seu sangue. Era uma visão tão poderosa como a cruz, e eu estava lá em tempo real. Eu vou descer mais aqui, é muito, muito tempo, mas é o 009, se vocês querem olhar. Então eu pego aqui a conversa mais tarde com o nosso Joaquim, diz o Senhor, os fariseus viram tudo isso na cruz, mas eles não me conheceram. É exatamente isso que ele fala do povo dele, tá? Ele vai tirar o véu ainda, né? Os saduceus necessitaram de sinais místicos, diz o Senhor, e ainda assim não puderam reconhecê-los. Eu concedo sabedoria e verdade para na forma mais pura, mas não para aqueles que não conseguem superar as suas próprias leis. Pela primeira vez, as leis não seriam necessárias. Ele toca, é difícil tirar as coisas que o senhor fala, é inacreditável as coisas que o senhor fala, tá, mano? Então, tem umas coisas aqui que ele adiciona aqui na hora da comunhão também, que a irmã está fazendo. No jardim havia apenas uma instrução, uma lei, vocês sabiam disso? Havia simplesmente uma lei no jardim, não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, era a única lei que existia. Então, eu defini as regras, as leis e os mandamentos, porque a terra se tornou tão rebelde como nunca, mesmo após a exibição do grande dilúvio e do milagre de Noé. Seguindo mais aqui, o Senhor fala, no entanto, eu ainda mostrei compaixão, meus sacerdotes, aqui é a noiva, meus sacerdotes escolhidos, tornaram-se tão absortos, quer dizer, tão injetados na lei, que se esqueceram do seu primeiro amor e do seu primeiro objetivo, que é servir a mim e não a lei. E isso aconteceu com a nossa própria igreja, em algum sentido, no tempo dessa igreja, que a igreja ficou tão bitolada nos estudos bíblicos que esqueceu do primeiro amor, que depois foi corrigido pelo Senhor mais tarde. Sim, a gente fica tão bitolado em estudos bíblicos que esqueceu do primeiro amor que vai acontecer. Então, é exatamente isso que o Senhor está falando aqui, quando ele estava com a nossa irmã, quando ele conversou com o Breno, a gente faz a comunhão, mas será que nós estamos em primeiro amor com ele? Ou é só ler? Só ler as escrituras de 1 Coríntios, de João, tal, e pronto, a comunhão está feita? Né? Como eu falei, a gente pode cair na bitolação, não sei se essa palavra existe, como João caiu, de fazer louvor, levantar as mãos para o céu e olhar para o teto, né? E aqui está ele, né? Ele falando do primeiro amor. Então, são pessoas que se concentraram na lei. Quando você fala concentrar na lei, todo mundo pensa, não matarás, não roubarás, essas coisas tudo, né, mano? É a Bíblia que está falando aqui, querido. É a Bíblia. Ou seja, o que o inimigo usa é que ele tira o foco dos filhos de Deus dele para a Bíblia. E sim, você pode cair, como as 5 noivas caíram, de não conhecer ele no final, depois de passar e ir para a igreja por 40 anos, que ele falou isso para mim, depois de 40 anos que eu vim e conheci a noiva, ele falou, João, meu filho, você estava morto e agora você vive. E eu fazia estudo bíblico, eu fazia igreja, eu fazia as festas, etc, etc, etc. E foi isso que ele quis dizer para o Brandon, que muitas vezes nós fazemos comunhão e talvez entramos muito num sentido objetivo da palavra, sem ao menos pensar no que ele fez por nós, no que ele sofreu muito, muito, amado. E tem muitos irmãos que viu o castigo toda vez que esse chicote quando o chicote, esse irmão viu o chicote dos romanos bateram nele, arrancou pedaço de carne, foi o Breno que viu, arrancou pedaço de carne dele. O Breno viu o osso dele. O osso dele. O Senhor continua, tudo era como um show para eles, mesmo o santo jejum e o sacrifício, o Senhor fala, era um circo. A gente já sabe disso, né? E muitas vezes o inimigo coloca, a gente está orando e tal, ele coloca coisa na nossa cabeça e desvia a nossa atenção do Senhor. Ele faz isso tranquilamente, amado. Tranquilamente. E muitas vezes, na minha vida, eu tenho entrado em jejum e conversando com um amigo também, que já estava no caminho há muito tempo, não agora, quando estava na outra igreja, aquele jejum, aquela coisa toda, e nosso jejum era sem comida, sem água. E ele falava para mim, João, aqui seria a mesma coisa de entrar em strike, o que é no Brasil, strike, não sei.
ficar sem comer e sem beber por causa de um propósito. E o Senhor chamou isso de circo. Você pode fazer jejum por 40 dias, o que isso adianta alguma coisa? O Senhor fala, tolos, tudo estava ali à vista de todos, mas apenas alguns escolhidos ouviram minhas testemunhas. Aqueles que andaram comigo tinham a verdade encarnada, no entanto, por causa de seu medo e humanidade, se esqueceram do Salvador e até mesmo me abandonaram na cruz. O meu tempo de fazer o jejum já acabou, amados, então eu vou andar bem rápido aqui, deixa eu ver se eu vejo alguma coisa aqui. Ele falou, eu não levei nada na minha jornada e não devia nada a ninguém, não possuía nada, mas sacrifiquei tudo por eles e por você. Até mesmo o meu local de descanso na terra foi um túmulo emprestado de um patrono rico que testemunhou o evento e se reconciliou ao pé da cruz. Muitos naquele dia tiveram entendimento, mas ainda assim não viram o quadro inteiro. Até mesmo soldados romanos que me castigaram e me feriram, caíram aos meus pés da cruz e se reconciliaram. Os gentios, eles se arrependeram e foram salvos. Eu acho que eu vou terminar aqui. É claro, o senhor continua aqui, então eu falando aqui, pegando a conversa. Meus atalaias, meus profetas, meus eleitos e meus verdadeiros sacerdotes vão obter uma maior compreensão agora, mais do que antes. Eles serão lâmpadas, lanternas e faróis na tempestade. Isso está para acontecer, tá, mano? Os filhos de Deus têm que ter essa sabedoria que ele falou que vai dar para nossa irmã Irene, para todos nós nesse final de tempos. Porque há certas coisas, amado, que só Deus pessoalmente tem que fazer, tá, amado? Conversa chega só a um ponto. Ensinamento chega só a um ponto. A ficha não cai. E eu já vi aqui constantemente, sabe, o Senhor fala, a gente fala as palavras do Senhor, fala as palavras do Senhor, a ficha não cai, e assim que o Senhor abre a boca e fala, cai tudo mundo pega, todo mundo percebe. A gente vai chegar nesse ponto, e ele falou que ele vai chegar nesse ponto, que quando ele brotar nos filhos dele, ele vai trazer sabedoria e entendimento dos filhos dele. Ele tem que fazer isso, amados. Ele vai fazer, ele falou, né? Eles vão iluminar as estradas finais, deixa eu ver aqui, o tempo meu já acabou. Ele fala, seja forte e corajoso, eu amo você, eu tenho orgulho de você. E é só isso aqui, meu tempo de comunhão é muito, muito rápido, mas eu só queria passar o que o senhor passou aqui para o Brandon, ele está nas orações dele, né, em língua que eu acompanho. É 2h40, né, eu acompanho, até aquele vez quando ele solta uma frase que marca, e não é só realmente, amados, não é só sentar e ler algumas escrituras, e aí você fez a comunhão com ele, né, amado? O primeiro amor se perde nisso, né? Se perde no estudo bíblico. E antes de eu terminar a comunhão, olha a comunhão que eu fiz no passado, eu passei tão rápido aqui, o Senhor, ele fala para a nossa irmã Irene, não há nada mais o que fazer, né? Que às vezes o inimigo coloca em nossa cabeça, nós somos tão preocupados, o que a gente vai fazer, para onde que a gente vai, e etc. O Senhor falou, não precisa fazer mais nada, você simplesmente precisa viver e ter comunhão com os outros, permaneça em alegria e no riso, e deixe o seu amor ser contagioso. Já está feito, mano, já está feito. Então não procure pecar de outras pessoas. Vamos fazer a comunhão aqui agora, Pai, muito obrigado, então, pegamos o teu corpo, muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício ter feito por nós, muito obrigado, Pai, por ter entregue tudo, Pai, para o teu corpo ao redor do mundo. Muito obrigado, Pai. Já está feito e é feito pelo Senhor. Nós só temos que ir no Senhor. Muito obrigado, Pai, pedimos a tua bênção agora sobre esse pão, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, ter dado o teu corpo por nós. Amém, amém, amém. Podemos comer o corpo dele agora, mas... Podemos pegar agora o vinho, interessante, agora lembrei da nossa irmã Irene, né? O vento bateu no corpo dele e soprou o sangue dele que estava derramando sobre ela, e ela fazendo comunhão naquele momento, e ela falou literalmente como se estivesse tomando o sangue de Jesus. Olha só que lindo, né, mas é lindo isso, né? É maravilhoso essas coisas. Espero que um dia alguém possa, no filme lá do, como é que é o nome dele? O Senhor disse que vai usar ele para, ele fez o Paixão de Cristo, eu vi ele hoje, 200 milhões de dólares, ele fez o vídeo desde o início dos caídos, da briga entre os anjos e os demônios, ele começou lá, mas, e foi até a morte do último apóstolo de Jesus. Não tem nem jeito que eu perder um vídeo desse,
E o Senhor falou que ele vai, sim, vai usar esse vídeo para converter as pessoas. Agora, né, parece que o vídeo já está feito. 200 milhões de dólares ele gastou do bolso dele. Muito, muito bacana. Eu vi ele hoje na televisão dando entrevista. Muito obrigado pelo seu sangue. Muito obrigado pelo que o Senhor fez por nós, Pai. Eu tenho certeza, Pai, foi uma grande alegria. O momento mais alegre da tua vida, Senhor, foi o momento da cruz, onde o Senhor estava morrendo em tremenda dor. Pois o Senhor sabia que tudo foi devolvido, tudo foi resgatado para o nosso Deus, Pai, Abba. Isso deu alegria ao Senhor, o Senhor ter cumprido aquilo que o Pai Abba te deu. Isso te deu alegria, sabendo que o Senhor fez aquilo que o Pai Abba pediu para o Senhor fazer. E essa foi a alegria do Senhor. Acredito que acima de todas as coisas, a alegria de um filho obediente. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo seu sangue derramado. Muito obrigado por todas as dores, todos os chicotados que o Senhor passou por nós. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Podemos beber o vinho agora, queridos? Amém, amados? Eu já ouvi vários e vários testemunhos de irmãos que o Brenner foi um deles, outros foram um deles que viram Jesus. E ele fica difícil para mim ver, às vezes, quando eu vejo um vídeo, ele está tão batido, ele está tão cheio de sangue, amado, que eu não consigo ver. Tá? Mas esse é o João, né? Esse é o João. E o Breno teve outros irmãos que viu que se olhar para a cara dele, você não conseguia reconhecer que era Jesus, que estava totalmente deformada a cara dele, amado, de pancada, etc. E eu tenho que achar esse vídeo que a pessoa viu de início ao fim. Eu não sei quem viu, que um dos soldados descia chicotada nele, ele virava para o soldado e falava, eu te amo. Outro soldado vinha, descia chicotada nele, ele virava para o soldado e falava, eu te amo. Essas coisas magníficas que só o nosso Deus pode fazer. Meus queridos, nós temos aqui, então, nós vamos continuar aqui. Eu vou tentar achar esse vídeo para aqueles que querem saber exatamente, assim, desses detalhes da cruz, né? A gente vê o que nosso Deus tem sofrido por nós.